Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Daniel, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 21, que diz assim: Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegar ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. Amados, o Senhor muda decretos. E eu creio que durante esse período de jejum de Daniel que estamos fazendo, hoje nosso terceiro dia de jejum, o Senhor estará mudando decreto. Decreto de morte para decreto de vida. Decreto de prisão para decreto de libertação. Decreto de doenças, de enfermidade, pragas para decreto de curas. Eu creio nesse Deus soberano e poderoso que muda decretos. Aqui aconteceu com Daniel. Daniel, como nós já vimos, um homem de oração, um homem íntegro, um homem que caminhava com o Senhor e vivia sempre em consagração a Deus. Mas mesmo apesar de tudo isso, ele foi jogado dentro da cova dos leões. Às vezes a gente se pergunta, por que algo de mal está acontecendo conosco? Por que Deus não respondeu aquela tal oração, não é? Ou o período de jejum que fizemos. Mas aqui também Daniel passou por essa prova. Ele foi jogado dentro de uma cova dos leões. Será que Deus queria que Daniel fosse jogado nessa cova para que ele morresse ali, para que os leões o comessem? Não, tanto é que os leões não tocaram em Daniel. Mas havia um propósito. Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões exatamente para mostrar o seu poder e a sua grandeza. Foi exatamente aqui, através dessa prova que Daniel passou, que Deus pôde mostrar para este rei, em primeiro lugar, a fidelidade de Daniel com Deus. O quanto Daniel era amado por Deus e quanto Daniel era fiel a Deus. E a fidelidade de Deus para com Daniel. E depois mostrar o poder, a soberania, a grandeza de Deus. Porque ninguém pode mais do que Deus. Ninguém pode fazer aquilo que Deus não quer que faça, só se ele permitir. E então, esse rei se dobra aqui e ele vê que quem é Deus verdadeiro é o Deus de Daniel. E ele faz um decreto que todas as pessoas tinham que respeitar este Deus. E olha o que este homem diz: pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas. Ele livrou Daniel. Esse rei foi impactado pelo poder, pela grandeza de Deus, pela soberania de Deus e reconhece o verdadeiro Deus. Esse foi o motivo, esse foi o propósito pelo qual Daniel teve que passar por essa prova. Quem sabe você ainda não entende qual é o propósito pelo qual você está passando por a prova. Talvez eu não entenda ainda qual é o propósito, mas eu sei que Deus tem um propósito, porque a palavra do Senhor mesmo diz isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus faz cooperar. Então vamos confiar no Senhor, vamos acreditar, ainda que nós temos que passar pela cova dos leões. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família, sua descendência. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.